Fala, meu aluno! Eu sou Anderson Diego, o seu professor de Física. Bem-vindo à nossa primeira aula. Caro aluno, nessa primeira aula vamos estudar 3 conteúdos básicos que são introdutórios para o estudo da física. Vamos ver notação científica, ordem de grandeza e unidades de medida de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, que é o que nos interessa nesse estudo de física. Pessoal, então vamos começar nosso estudo conceituando basicamente o que é notação científica. A gente sabe que o estudo da física ele exige que se trabalhe com números de diversas ordens de grandeza, né? E que fica muito difícil o manuseio de números muito grandes ou de números muito pequenos, né? Para isso, a notação científica ela supre a necessidade do uso de números com tamanhos mais coerentes e fáceis de trabalhar. Se a gente for pegar, por exemplo, essas imagens que estão expostas aqui para vocês, temos aqui o raio da Terra, possui um valor considerável. Temos aqui a velocidade de propagação da luz no vácuo, né, a luz que parte do Sol e chega até a Terra. Temos aqui um elétron, né, que a gente pode trabalhar tanto com a massa como com a carga elétrica, a carga elementar. E temos aqui Avogadro, né, que foi um cientista importante, que também sua constante é utilizada principalmente quando se trata de cálculo relacionado à quantidade de matéria. Se a gente for olhar esses valores numericamente, veremos que são números muito grandes ou números muito pequenos. E fazer contas com esses números nesse formato é muito complicado e a probabilidade de haver erro durante o processo de cálculo é muito alta, né? Então aqui temos a carga elementar, né, que foi utilizada, ainda é utilizada nos estudos de eletricidade, né, sendo que foi provada por experimentos, né, pelo físico experimentalista inglês Robert Millikan. Temos aqui a massa também de repouso do elétron, que foi explicada por Einstein. Temos aqui outros valores, né, também que foram descobertos aí com os avanços da ciência. Pessoal, vamos lá. Mas como expressar esses números grandes ou pequenos demais em notação científica? A gente tem que escrever basicamente nesse formato aqui, né, de potência de 10, onde n é aquele número grande e essa igualdade aqui, né, nos mostra o valor quando convertido para a notação científica. Esse A aqui equivale a um número que está entre 1 e 10, e esse número ele pode ser 1, porém ele tem que ser menor que 10. Ele pode ser igual a 1, mas não pode ser igual a 10. E o B, ele é um número inteiro, né, que é o expoente, ele pode ser um número inteiro positivo ou negativo. Se for um número muito próximo de zero, esse expoente vai ser negativo. Se for um número muito grande, esse expoente vai ser positivo. Um exemplo, vamos pegar aqui o número 874. Ele possui centena, dezena e unidade. Quando temos um número inteiro nesse formato, a gente posiciona a vírgula imediatamente após a unidade, né? Esse número ele pode ser escrito de diversas formas. Porém, para escrever nesse formato aqui de notação científica, o ideal, né, e o mais fácil, o jeito mais fácil, é andar com a vírgula. Ou seja, partimos aqui da unidade, andamos 1, 2 vezes com a vírgula, né, posicionamos ela aqui, por quê? Para que o número fique entre 1 e 10, né, para que esse A fique entre 1 e 10, vezes 10 elevado a B. Esse B é o número de vezes que eu andei com essa vírgula. Como eu andei 1, 2 vezes com a vírgula da direita para a esquerda, esse expoente vai ser 2. Em outras palavras, desses números aqui, o que melhor expressa o 874 em notação científica é esse número aqui. Por quê? Porque 8,74 equivale ao A, que é um número que está compreendido entre 1 e 10, e o 2 aqui é o expoente B, né, que é um número inteiro, nesse caso é um número inteiro positivo, que é um valor maior do que zero. Um outro exemplo aqui, agora um contra-exemplo. Temos aqui 0,026. Ele também pode ser escrito de diversas formas, né? Todos esses valores aqui equivalem a 0,026. Só que o jeito mais simples da gente escrever esse número na notação científica é andando com a vírgula, né? Fazendo isso, a gente vai ver que o número que melhor representa esse número de notação científica é esse número aqui, Ou seja, a gente parte da vírgula, anda com ela aqui 2 vezes, né? Ela vai parar aqui entre o 2 e o 6, vai ficar 2,6, né? Para que o A fique entre 1 e 10. E como ela andou da esquerda para a direita, o expoente vai ser negativo, vai ser menos 2.
Então a gente vai chegar nesse número aqui, ó. Andei 2 vezes com a vírgula, parei no 2,6. Então meu A é 2,6, né? E meu A aqui, ó, é 2,6, que é o número entre 1 e 10. Como eu andei da esquerda para a direita 2 vezes, meu expoente é menos 2. Então, ó, esse número de notação científica é 2,6 vezes 10 a menos 2. Pessoal, olha só, vamos pegar esses dados aqui, né, dessas medidas que nós usamos lá no começo dessa aula e vamos converter, né, para notação científica. Então vamos passar ele aqui para o novo slide e vamos fazer essa conversão. Bom, basicamente eu peguei os números, né, e aqui o que significa basicamente esse número. Vamos fazer a conversão para notação científica, né, que NC significa notação científica, né, simplificadamente. Pessoal, olha, velocidade da luz. A gente sabe que tem que se posicionar a vírgula imediatamente após o último zero. Se você for contar aqui o número de vezes que ela vai andar até chegar aqui no 3, né, 3,0, a gente vai contar 8 vezes. Então vai ficar 3,0 vezes 10 a oitava, né, metros por segundo. Então isso aqui é a velocidade da luz em notação científica. O raio da Terra também. Vamos posicionar a vírgula imediatamente após o último zero. Temos que andar com ela até ela ficar aqui entre o 6 e o 4. Né? Ficar 6,4 vezes 10 elevado ao número de vezes que a vírgula andou. Se a gente for contar, né, daqui do último zero até ficar entre o 6 e o 4, nós vamos perceber que ela andou 6 vezes. Então vai ficar 6,4 vezes 10 a sexta. Aqui a carga elementar já é um número muito próximo de zero. Então a vírgula está posicionada aqui e ela vai andar da esquerda para a direita. Se você fizer a contagem, até ela parar em um número entre 1 e 10, ela vai parar aqui no 1, entre 1 e o 6, para ficar 1,6. Se você contar, né, o número de vezes que ela andou, ela vai andar 19 vezes. Como ela andou para a direita, o expoente é negativo. Aqui é a mesma coisa, na massa de repouso do elétron. A gente posicionou ela aqui, para o número ficar entre 1 e 10, ela vai parar aqui entre o 9 e 1, né, vai ficar 9,11. E se você contar o número de vezes que ela andou até chegar aqui entre o 9 e o 1, a gente vai perceber que ela vai andar 31 vezes. Então, ó, 9,11 vezes 10 a menos 31, porque ela andou para a direita. Aqui também, ó, a constante de Avogadro, vamos colocar aqui o zero imediatamente após, a vírgula imediatamente após o último zero, e ela vai caminhar até ficar entre o 6 e o 0. Então vai ficar 6,02, que é um número entre 1 e 10. Fazendo a contagem do número de vezes que a vírgula andou daqui, do último zero, né, após o último zero, até ficar entre o 6 e o 0 aqui inicial, a gente vai ver que ela andou 23 vezes. Então, em notação científica, essa constante de Avogadro, ela equivale a 6,02 vezes 10 a 23 por mol. Pessoal, vamos falar agora sobre ordem de grandeza. Ordem de grandeza consiste basicamente na potência de 10 mais próxima do valor. Para isso, a gente tem que verificar, né, fazer uma aproximação do número para ver se a gente aumenta essa potência ou se ela permanece a mesma. Em outras palavras, se o número de notação científica for maior ou igual a 5,5, a gente arredonda essa potência para mais. Se o número de notação científica for menor do que 5,5, essa potência ela permanece no mesmo valor que ela possui. Vou pegar aqui os exemplos que a gente vem trabalhando nessa aula, né? Temos aqui o número em notação científica e temos aqui o número em ordem de grandeza. Como o 3 ele é menor do que 5,5, então essa potência aqui ela vai ser mantida quando a gente for aplicar a ordem de grandeza, quando for trabalhar com ordem de grandeza. Então a ordem de grandeza da velocidade da luz no vácuo é simplesmente 10 a oitava metros por segundo. O 6,4 aqui do raio da Terra, como ele é um valor maior do que 5,5, a gente arredonda essa potência aqui para mais. Então a ordem de grandeza do raio da Terra é 10 a sétima, porque esse valor aqui, ó, vai fazer com que essa potência aumente. 10 a sétima. 1,6 aqui da carga elementar é um valor menor do que 5,5. Então essa potência aqui vai se manter, vai ser mantida. 10 a menos 19. Já a massa do elétron, 9,11. É um valor maior que 5,5? Sim. Como é um valor maior que 5,5, essa potência aqui, ó, 10 a menos 31, vai aumentar, né? Como ela está negativa, pessoal, detalhe, né? Menos 31 mais 1 dá menos 30. Então, a ordem de grandeza aqui vai dar 10 elevado a menos 30. E aqui a constante de Avogadro, como esse 6,02 também é maior do que 5,5, a gente arredonda
essa potência aqui para mais. A gente sobe uma potência. Então, a ordem de grandeza da constante de Avogadro é 10 elevado a 24. Beleza? Pessoal, nesse slide aqui eu trouxe algumas propriedades de potências que é importante a gente revisar. A propriedade da multiplicação. Então, olha só. A gente sabe que potência de mesma base, quando a gente se trata de multiplicação, a gente conserva essa base, né, x nesse caso, e soma os expoentes, a mais b. Então, temos aqui esse exemplo. A regra da divisão, potência de mesma base, né, que a base é x, a gente conserva essa base, x, conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui, ó, a menos b, aqui a menos b. Temos a propriedade do expoente também, que a gente aplica basicamente outra propriedade, né, que é chamada de propriedade distributiva, que popularmente é conhecida como chuveirinho. Que a gente pega o expoente do x, que é a, e multiplica pelo expoente que está fora. Então vai ficar x elevado a vezes b. Aqui, ó, o expoente do x é 1, então vai ficar 1 vezes a. Então o expoente do x vai ficar x elevado a a. O expoente do y é 1, então vai ficar 1 vezes a também. Então vai ficar y elevado a a. Então, esse resultado aqui vai ficar x elevado a vezes y elevado a a. Aqui, mesma coisa. O expoente do x é 1. Quando eu multiplico 1 vezes a, vai ficar, o expoente é a, né? Então, vai ficar x elevado a a. Aqui também, y, o expoente dele é 1. Quando eu multiplico 1 vezes o a aqui, vai ficar y elevado a a. Então, se você considerar esses valores aqui, ó, que eu trouxe como exemplo, a gente pode analisar numericamente cada um desses casos, né? Eu vou deixar isso para vocês analisarem aí com calma, né? Até para a gente otimizar o tempo, para o vídeo não ficar muito longo. Aí vocês analisam e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Pessoal, medir significa comparar quantitativamente a grandeza física com a unidade ou padrão, né? Através de uma escala pré-definida. Com base nessa definição, o Sistema Internacional de Unidades, ele criou, né, umas grandezas fundamentais. São 7 grandezas fundamentais, né, que estão listadas aqui nessa tabela que eu trouxe para vocês. Por exemplo, comprimento, a unidade medida é o metro. A massa, a unidade medida é o quilograma. O tempo, segundos, corrente, ampere, né, em homenagem aos cientistas Jean-Marie Baptiste-Ampère. Temperatura, em Kelvin, também em homenagem ao cientista. Quantidade de matéria, mol. Intensidade luminosa, ou candela. Ou a unidade candela, né? Entre parênteses aqui estão os símbolos dessas unidades. Pessoal, olha só. Essa grandeza ela pode ser escalar ou vetorial. Qual a diferença? A grandeza escalar ela fica perfeitamente compreendida com intensidade de unidade. Alguns exemplos. Altura, massa, temperatura. Esses são exemplos de grandeza escalar. Já a grandeza vetorial, para ser caracterizada, ela necessita de atender 3 requisitos. Ela precisa apresentar módulo, que é a intensidade, né, o valor numérico, direção e sentido. Normalmente, elas estão associadas, nessas grandezas vetoriais, estão associadas ao movimento. Então, aqui, ó, como exemplo, eu trouxe deslocamento, velocidade e aceleração. Ok? Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma tabela com os prefixos utilizados no Sistema Internacional de Unidades, né? Basicamente, aqui estão listados todos os prefixos do Sistema Internacional. Só que para os nossos estudos, é interessante só esses que eu grifei aqui, né, que está nessa grade laranjada, né? Então, olha aqui, vamos entender isso por meio de um exemplo. Se a gente tem essa medida, 1 vezes 10 a menos 2 metros, e a gente olhar aqui na tabela, o 10 a menos 2, ele equivale ao centi, né? E o símbolo é o C minúsculo. Então, a gente pode simplesmente substituir esse 10 a menos 2 pelo C minúsculo. Em outras palavras, 1 vezes 10 a menos 2 metros é a mesma coisa que 1 centímetro. Vamos analisar o segundo exemplo. Ó. 1 vezes 10 a menos 9. Se olharmos na tabela, o 10 a menos 9 equivale ao nano. Ó, 10 a menos 9 equivale ao nano, cujo símbolo, né, é o N minúsculo. Então, a gente pode simplesmente substituir o 10 a menos 9 pelo N minúsculo. Então, fica 1 vezes 10 a menos 9 metros é a mesma coisa que 1 nanômetro. Um outro exemplo aqui, ó, 1 vezes 10 a nona bytes. O 10 a nona, se a gente olhar a tabela, ele equivale ao giga, né? Cujo símbolo é o G maiúsculo. Então, a gente pode simplesmente substituir o 10 a nona aqui por G maiúsculo, né? Então, 1 vezes 10 a nona bytes é a mesma coisa que 1 gigabytes. Por fim, aqui, nesses exemplos, 1 vezes 10 a terceira grama.
10 à terceira, se a gente olhar a tabela, equivale ao quilo, cujo prefixo é o K minúsculo. Então a gente pode substituir aqui o 10 à terceira pelo K minúsculo. Então fica 1 vezes 10 à terceira grama é a mesma coisa, né, o equivalente a 1 quilograma. Né? Pessoal, aqui eu trouxe alguns exemplos de todo esse conteúdo que a gente estudou nessa primeira aula. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo aqui nesse momento e resolvam esse exercício. Por quê? Porque eu trouxe aqui também o gabarito. Né? Então vocês façam os exercícios e depois confiram com o gabarito. Ok? Aqui estão os meus contatos. Caso alguém tenha alguma dúvida ou tiver alguma dificuldade na resolução dos exercícios, eu estou à disposição. Eu agradeço a sua atenção por ter assistido essa aula e eu aguardo você na próxima aula. Muito obrigado.